Graça e paz a todos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. 12, primeiro. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Ainda estão procurando, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Tá bom, valeu, missionário pastor. Quem achou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Primeiro, diz assim o texto. E por naquele tempo, repetir de novo, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. 2, toda a igreja. O 3 diz assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos asmos. 4. Cinco. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, graças a Deus. Tomamos vossos assentos, irmãos, por alguns minutos aqui nessa noite. Só foque em alguns minutos aqui nessa mensagem, que não é minha, ela é de Deus. E que o Senhor Deus venha falar em nosso coração de uma forma especial aqui nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Começa assim um texto dizendo: e naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos em alguns sobre da igreja para o maltratar. Esse rei Herodes, aqui, ele vem de uma descendência, de uma linha do Herodes de Mateus capítulo 2, que matou todos os meninos que nasceu na época de Jesus. Esse Herodes, que nasceu na época lá de Jesus, que matou os meninos, ele é avô desse Herodes. Não me engano, o nome dele chama Aristúbulo, um nome meio assim, até esquisito de falar, mas tudo vem de uma linhagem desse rei. Observa que esse rei Herodes, aqui, esse rei Herodes, ele vem de uma família, de uma descendência cruel. O avô dele mandou matar todas as crianças que tinham 2 anos para baixo. Eu fiz essa observação lendo em algumas versões diferentes no rodapé e cheguei nessa conclusão, e interessante abordar isso. Esse mesmo Herodes, esse mesmo homem, agora, ele observa o seguinte: ele lança a mão em alguns para maltratar. Eu fiz essa observação sexta-feira. Para maltratar alguns irmãos da igreja. Ele percebeu que isso foi bom, e agora ele não quer somente maltratar, ele está batendo, ele está perseguindo a igreja. Agora ele quer matar alguns. E desse alguns que ele vai matar é Tiago, o pai responsável do avivamento da igreja em Atos dos Apóstolos. Ele lança a mão sobre Tiago e mata Tiago. Porém, não foi Herodes que matou simplesmente Tiago. Deus permitiu matar Tiago
porque o plano de Tiago na terra tinha acabado. Mas observa aqui nas entrelinhas que ele maltrata, viu que isso foi legal, matou Tiago, acabou com a história, e agora viu que é interessante e apontou, olhou os olhos dele para Pedro e disse o seguinte: já que a coisa funcionou, vamos pegar também Pedro e lançar ele em uma prisão. E era o mês de quê naquela época? Mês dos pães asmos, era o mês do Pentecostes, era o mês de Abibe, que é o mês aproximadamente de abril. Então Pedro, ele foi colocado dentro de uma prisão, bem guardado, por um quarteto de soldados, que dá 4 soldados por cada turno de vigília, multiplicando dá 16. E Pedro, ele foi guardado, e muito bem guardado na prisão. Por quê? Pedro já tinha escapado 2 vezes da prisão. Quantas vezes? 2 vezes. E esse Herodes disse assim, vamos guardar esse homem bem guardado, porque ele já escapou 2 vezes. Põe ele na prisão e guarda ele na prisão. Mas observe aqui que esse rei Herodes, ele maltrata, ele vem seguindo uma linha de descendência, a mesma que ele tinha lá atrás de outros reis que passou, da sua família. Guarde isso aqui. Ele maltrata, depois mata Tiago, prende a Pedro, porque viu que isso é bom, e vai desencadeando um ódio que vai crescendo dentro do seu coração. É a mesma que cresceu, que desenvolveu no seu avô, rei Herodes, que foi passando de geração a geração. Começa maltratando, depois mata, daqui a pouco prende outro para continuar matando. Observe que esse rei Herodes, ele está com ódio, ele está com uma perseguição desenfreada, e ele vai desenvolvendo isso dentro dele. Ele não só quer perseguir, ele quer agora matar. Ele tem um ódio implacável dentro do seu coração. Observe que uma vez, uma outra oportunidade, uma vez que o ódio ele entra dentro do coração da pessoa, isso tem um poder de ir crescendo, desenvolvendo dentro da pessoa como um câncer. Isso ele vai raizando de um ponto que agora as pessoas, elas vão dando uns passos, e quando vai observando o seu primeiro estágio, estar pior do que o primeiro. Observe que alguém quando fuma, vai para o evangelho e está firme. Quando ele desvia, parece que cumpre aquela palavra que diz assim, que volta quantos demônios? Quantos demônios? 7 demônios. E a pessoa parou e observa o seguinte, parece que realmente não voltou 7, voltou 14. Que a pessoa que fumava um cigarro, quando desvia, quando volta para o mundo, ele passa a fumar 14 cigarros, 20 cigarros, começa a fumar agora maconha, um monte de trem ruim. E aquilo que ele era ruim, o primeiro estágio, o segundo dele fica pior. Acontece exatamente com o rei Herodes aqui. Ele está de uma descendência de família que já persegue, que já gosta de matar, mas ele agora mata Tiago, não quer somente maltratar, mata Tiago, e agora ele está dizendo o seguinte, vamos matar Pedro. Diga comigo, matar Pedro. Mas na Páscoa não pode matar ninguém, tem que guardar Pedro na prisão, passar a Páscoa e depois matar a Pedro. E eu gostaria aqui que você fixasse a tua atenção aqui. Tiago só morreu porque Deus permitiu. Tiago só morreu porque o fim dele, a história dele acabou. E ele vai pensar que a mesma autonomia que ele tem para matar Tiago é a mesma autonomia que ele tem para matar também a Pedro. Essa é a palavra de Deus aqui nessa noite. Quando o Senhor nosso Deus, quando Ele decide quando alguém vai viver, não adianta o diabo se levantar com as trevas. Quando Deus determina quando alguém vai viver, não tem acidente, não tem bala perdida, não tem câncer, não tem Covid,
Não tem bala perdida, não tem macumba, não tem palavra ao contrário, não tem maldição. Quando Deus decide, quando alguém vai viver, o diabo pode levantar com todas as suas armas, mas as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que o Senhor determinou que vai viver. Eu creio que Deus nessa noite está te dando uma palavra, está dizendo: você vai continuar vivo, porque eu ainda tenho uma história para continuar escrevendo na tua vida aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra, diga amém, Jesus. Então ele mata Tiago achando que tem o poder para matar Pedro, mas o poder está nas mãos de quem? De Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. E ele manda prender a Pedro lá na prisão. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães asmos, festa do Pentecostes. Escute uma coisa: ele persegue a igreja, ele mata Tiago e prende agora a Pedro. Mas por que ele continua nesse ódio inflamado dentro dele? Porque ele viu que isso agradou quem? Aos judeus. E quem é judeu? São própria descendência próxima de Pedro, presbíteros de Marcos, irmãos aqui. Mas ele só está fazendo isso porque agrada alguém. Guarde isso aqui no nome de Jesus. Tem pessoas que só para poder agradar alguém, ele prefere às vezes sair prejudicando as pessoas, matando as pessoas, destruindo com sonhos de pessoas, com visões, com coisas de projeto gigante, só para poder satisfazer o projeto, o desejo da carne, daquilo que reina no coração de uma pessoa. Herodes está dizendo no seu coração: só vou continuar matando, porque isso é bom e agrada a todos. Você não está aqui para poder agradar ninguém, você não está aqui para poder agradar a sua carne, tu não está aqui para agradar e alimentar o teu ódio, você não está aqui para alimentar a tua raiva, mas você está aqui nessa noite para agradar a perfeita vontade de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Quantos estão aqui para poder agradar aquele que vive e reina para todo sempre? Tem gente que debaixo de um ódio, debaixo de fortes emoções, ele acaba maltratando outras pessoas, porque vê que agrada a outras pessoas. E exatamente Herodes, ele vai fazer exatamente isso. No versículo de número 4, e havendo prendido, e o encerrou no cárcere, entregando a 4 quartelos de soldados, para que o guardasse na prisão. Observe uma coisa aqui. Pedro, ele está onde? Ele foi lançado aonde? Na prisão. Mas o texto sagrado aqui está dizendo o quê? Que ele está, diga comigo, guardado na prisão. Diga-se comigo, Pedro está preso, mas ele está, diga comigo, guardado, diga, na prisão. Vou repetir de novo. Pedro, ele está preso, mas o texto diz que ele está guardado na prisão. Diga-se comigo, Deus, ele sabe usar várias formas, diga, para guardar, diga, os seus, diga, até na prisão. Alguém pode dizer: pastor Clébio, meu filho está preso. Eu posso dizer aqui em cima dessa mensagem, dizer o seguinte: ele não está preso, Deus está guardando ele nesta prisão. Muita gente pode estar dizendo: pastor Clébio, hoje o meu carro furou pneu, está tudo errado, parece que eu estou preso nessa situação. Deus está usando desse artifício para poder te guardar e te livrar, para dizer que ainda ele tem algo sobre a tua vida. Pedro, ele está preso aqui nessa prisão, mas na verdade Deus está guardando ele, Deus está livrando ele, para que os planos do rei Herodes não venham a ser estendidos sobre a vida de Pedro. Muitas das vezes o Senhor, ele age na nossa vida de uma forma e que o texto de João diz assim: olha, o que eu faço hoje não entendes, mas entenderás amanhã. Por isso que Jesus disse em João capítulo 11, dizendo o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus.
Se a porta te fechou, não é porque alguém quer ver a sua desgraça financeira, é porque Deus estava te guardando dentro daquele trabalho. Se Deus provocou uma situação para separar alguém do teu caminho, é porque é livramento para Deus continuar te guardando e te livrando nessa terra dos viventes. Se você tentou fazer algo e não deu certo, aí você diz: Senhor, a porta está fechada. Não é porque a porta está fechada, Deus ele está agindo de uma outra forma para te dar livramento, para te guardar, para te proteger e te guardar como os olhos das meninas dos olhos de Deus. Pedro ele está numa prisão, mas o texto diz que ele está guardado na prisão. Diga-se comigo, Deus está tratando com Pedro. Deus está ensinando a Pedro. Deus está instruindo a Pedro naquela prisão. Ele não está preso, ele está, diga comigo, guardado. Diga, na prisão. Versículo de número 5. Entregando a quarteto soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Qual era o plano do diabo? Usando o rei Herodes, que depois da Páscoa iria apresentar a Pedro. Para quê, irmãos? Para ser morto. Diga-se comigo, para ser morto. Diga, existia, diga-se comigo, um plano, diga, de Satanás, diga, contra Pedro. Existem tantos planos do diabo que se levanta contra nós que a gente não sabe. E Deus, às vezes, ele promove certas situações que ele permite, não para te prender, não para te envergonhar, não para te colocar lá embaixo, mas é para te livrar de todo mal. É por isso que a Bíblia diz: em tudo dê graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem veio nessa noite para dar graças ao nome dele aqui nessa noite? Quem veio para adorar ele em espírito e em verdade aqui nessa noite? Escute uma coisa: se existem planos do diabo para se contratar contra a tua vida hoje nessa noite, cai por terra em nome de Jesus. Se existem laços do diabo preparado contra a tua vida, eu tenho certeza, hoje o meu Deus desce nesse lugar para desfazer todo o laço do diabo em nome de Jesus, porque Deus está te livrando, Deus está agindo nesse oculto que às vezes você nem vê, você nem percebe. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado no cárcere. Diga comigo, guardado no cárcere. Diga, mas a igreja, diga, fazia contínua oração. Dobre para cá, irmãos, a sua atenção. Diga-se comigo, Pedro, diga, está preso. Mais uma vez, diga, Pedro está preso. Diga, mas a igreja, diga, está solta. Diga, está lá do outro lado. Diga, a igreja está orando. Diga, Pedro, mais uma vez, está preso. Diga, mas a igreja está livre. Diga, está solta. Diga, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para interceder, para orar. Às vezes no nosso caminho, na sua casa, onde você vai, de repente tem um Pedro que está preso, que está amarrado, mas você está livre, você está solta para orar e interceder pelos aqueles que estão presos e atados pelas garras de Satanás, que estão presos, que estão sendo ali sufocados pelas opressões do diabo. O que o Senhor Deus nos ensina aqui nessa noite: aproveita a tua liberdade, aproveita o momento que você tem de orar ao Senhor, aproveita esse momento que você tem saúde, aproveita esse momento que você tem uma boca para falar com Deus, aproveita esse momento que você está livre, aproveita esse momento que Deus está te dando a oportunidade para orar pelos aqueles que estão presos, pelos aqueles que estão amarrados. Vou repetir de novo: enquanto Pedro
está preso em algum lugar da tua família, Deus está dizendo: você está solto. Você pode orar, interceder, para que eu venha agir e trabalhar no oculto e no escondido. Aproveita esse momento de liberdade, não para às vezes perder tempo, para falar mal de um e de outros, enquanto Deus ele quer agir através da tua oração. Quando Deus ele quer agir através da minha oração aqui nessa noite, eu quero perguntar: quantos aqui estão livres aqui nessa noite? Quantos aqui têm a oportunidade de orar, irmãos? Quantos aqui têm a oportunidade de fazer a diferença aqui nessa noite? Deixa eu ver. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: aproveita esse momento que você está livre, aproveita esse momento que Deus te libertou, aproveita esse momento em que Deus te guardou, te livrou, para te trazer até aqui para dizer: alguém está preso, mas você está livre, você pode estar orando. Alguém está amarrado, mas você está liberto para a glória de Deus. Então faça essa diferença nessa noite. Quero perguntar: quem é que está livre aqui nessa noite? Quem é que está solto aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmãos. Quem é que vai orar pelo teu amigo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem é que vai orar pelos teus parentes aqui nessa noite? Porque só ora quem está livre. Porque quem está preso não precisa orar, ele precisa de oração. Quem está preso nas garras do diabo, ele precisa de alguém para interceder, para orar por ele. Diga-se comigo então: Pedro está preso. Diga: mas eu estou livre. Aproveita a oportunidade. Aproveita o seu momento que você... Sabe, irmãos, eu confesso, começando por mim, nós perdemos muito tempo. Olha aqui. Começando por mim, nós perdemos muito tempo. Enquanto muitos estão presos no leito do hospital, você está aí com liberdade, com saúde para fazer diferença e às vezes não faz. Muitos nesse momento queriam ver a terra, querem enxergar, mas não pode. Você enxerga, você tem 2 olhos. Tem muitos que queriam falar, mas é mudo, tem problema, mas você pode falar. Tem muitos que queriam uma mão para pegar, mas não pode, mas você pode. Tem gente que nesse momento queria andar, correr, está livre, mas não pode. Mas você tem 2 mãos, você tem 2 bocas, tem 2 pés, você pode correr, você pode orar, você pode interceder, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Quem pode dizer: Senhor, eis-me aqui nessa noite? Diga: me usa, Senhor, nessa noite. Quantos quer que Deus quer que te use aqui nessa noite? Você quer que Deus te use aqui nessa noite? Pedro está preso, mas a igreja está livre. Quem está preso não consegue orar, só consegue orar quem está livre. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, diga comigo, verso C, diga: quando, diga, Herodes estava para comparecer, diga, naquela mesma noite, diga, estava Pedro, diga, dormindo entre 2 soldados, diga, ligado com 2 cadeias e guardado no cárcere. Era a única noite que Pedro ia passar a noite naquele ambiente para ser apresentado no outro dia para ser morto. Diga-se comigo, no dia seguinte, diga, Pedro ia ser morto. Diga, estava tudo organizado, diga, preparado. Versículo de número 7. E eis que sobreveio, diga comigo, o anjo do Senhor. Diga, resplandeceu, diga, uma luz, diga, no cárcere. Aí continua o texto: tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. Pedro, ele passou a noite toda diga comigo, na prisão. Diga, no outro dia ele ia ser apresentado para ser morto. E quando o Senhor lhe aparece, ele não aparece nem no começo e ele não aparece nem na metade. O anjo do Senhor aparece aonde?
Diga no final. Pedro, ele observou que ele tinha uma revelação de Deus para a vida dele, que é onde eu vou finalizar essa mensagem aqui. O anjo do Senhor aparece no cárcere, e quando ele aparece no cárcere, ele aparece com uma luz. Pedro viu a luz? Não. Depois que o anjo aparece, que trouxe uma luz naquele cárcere, o anjo toca em Pedro. Depois que o anjo toca em Pedro, dizendo para a seguinte, falando assim: Pedro, acorda, Pedro, guarda isso aqui, é sério isso aqui. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Deus viu que Pedro seria morto naquela noite, mas o anjo do Senhor apareceu naquele momento. O anjo do Senhor não apareceu no começo e nem na metade, ele apareceu no final. O anjo do Senhor apareceu no limite de Pedro. Quando Pedro estava dizendo que não podia mais, que não aguentava mais, que era impossível, o anjo aparece exatamente no final para poder agir na vida de Pedro. Toda vez que você dizer que você não aguenta, que você não pode, que não tiver mais força, o anjo do Senhor, tenha certeza, ele vai aparecer naquele momento em que você não tiver mais força para continuar a tua jornada. Sabe aqueles momentos em que você fala assim: hoje não dá para mim, acabou para mim, minhas forças se esgotaram, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais fé para nada. É nessa hora que Deus, ele manifesta com a tua presença e com a tua força na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Naquele momento Pedro, ele está naquela prisão e o anjo, diga comigo, visita a prisão. E aparece uma grande luz naquele lugar. Mas toca Pedro. Aqui no momento que ele toca Pedro, diga comigo, Pedro está dormindo. Diga comigo, Pedro, diga, ele está dormindo. E o anjo está dizendo para ele: acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Deus, ele visitou aquela cadeia para libertar Pedro daquela prisão. Guarde isso aqui, irmãos. Quantas prisões o Senhor nessa noite ele vai visitar? Ele vai visitar várias. De repente você está aqui nessa noite, tem alguém da sua família que está preso numa prisão na roda de maconha. Nós estamos aqui nessa noite, tem alguém da sua família que está preso dentro de uma depressão terrível, que não sai mais, querendo se matar. Você está aqui às vezes nessa noite, mas tem alguém lá da sua família que está preso dentro de um prostíbulo. Tem gente às vezes que você está aqui que está preso dentro de um mundo espiritual, que não consegue sair, que não consegue movimentar, mas o anjo do Senhor desce exatamente naquela prisão, trazendo luz para aquele lugar. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré que a presença desse anjo, ele vai visitar alguém que está preso aonde que estiver nessa noite. Ele vai pisar, ele tem o poder lá naquele lugar, na roda daqueles maconheiros, e descer com uma grande luz naquele lugar, para libertar aquele que está preso, amarrado pelas garras de Satanás. Quem crê nessa palavra, deixa eu ver aqui nessa noite. O anjo de Deus desce exatamente naquela prisão para trazer uma luz, porque aonde há luz há uma diferença das trevas das luzes. Muitas das vezes você está aqui nessa noite, mas alguém está preso lá nas trevas. Mas quando a presença de Deus ele chega para trazer luz, ele chega para libertar, ele chega para salvar, ele chega para transformar para a glória de Deus. Quem crê que Deus vai visitar alguém que está preso aqui nessa noite? Pense em alguém que está preso aqui nessa noite, alguém que está amarrado aqui nessa noite. Eu profetizo que o anjo de Deus vai lá agora. Ele vai pisar lá naquela cadeia, ele vai pisar lá naquela prisão, ele vai visitar lá agora. Sabe para quê? Porque ele está dizendo: ali tem um Pedro e ali eu vou visitar nessa noite. Aleluia. E quando ele viu a luz, ele na verdade não viu. E o anjo toca Pedro, e Pedro continua dormindo. E ele está entre 4 soldados, preso com as suas pernas.
anjo diz assim para ele, a partir dos versículos que vem agora, versículos 7 ainda, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. Diga comigo, levanta. Eu estou terminando, irmãos, foca só aqui, porque é muito forte. Essa palavra é uma das palavras que eu amo. Diga comigo, quando Deus, toca em Pedro, foi com um propósito, dizer para ele o seguinte, levanta. Guarde isso, olha aqui, dobre sua atenção aqui. Você está preso com corrente, com cadeado. Eu chego, toco em você, eu falo bem assim, corre. Aí você fala assim, como que eu vou correr que eu estou preso? Como que eu vou correr se eu estou amarrado? Como que eu vou me disponibilizar para sair se eu estou preso? O anjo do Senhor fala assim para Pedro, levanta Pedro. E no momento que Pedro ele escuta a voz do anjo, na hora que ele se levanta, a Bíblia diz que as algemas que estavam nos teus pés começaram a cair. Sabe por que Deus ele trabalha com a tua palavra em nossas vidas? Deus ele trabalha com o poder da tua palavra para agir em nossas vidas. Tem gente que está dizendo bem assim, é verdade. Tu vai ver no mundo aí afora, tem gente que dizendo assim, olha, eu só vou para a igreja depois que eu largar o cigarro. É assim, não é, irmãos? Tem gente que diz assim, ó, eu só vou para a igreja aceitar Jesus depois que eu largar a maconha. Eu só vou para a igreja depois que largar a mentira, largar a feitiçaria, largar a macumba. Eu só vou para a igreja depois de ser, de repente, assaltante, estrupador. Eu só vou para a igreja depois que eu me liberar, me soltar dessas correntes que me amarram. Mas se esquece que a oficina de Deus trabalha-se aqui dentro. Carro quebrado não conserta lá fora, carro quebrado se conserta dentro da oficina. Tem gente que acha que sozinho vai conseguir se libertar. Alguém pegou a visão aqui? Tem gente que acha que sozinho vai se libertar do cigarro. Tem gente que sozinho acha que vai se libertar da maconha, do vício da mentira, da prostituição. Mas não é eu sozinho que vou me libertar. É com Jesus que vai me dar força para me libertar. É com Jesus que Ele vai me dar força para se livrar dos vícios e dizer, obrigado meu mestre, que hoje eu vejo as algemas, as correntes caindo das minhas mãos para a glória de Deus. Sabe qual é a ordem de Deus? Escute primeiro a palavra e depois você vai ver que as correntes caem por terra e você vê que as mãos de Deus agem primeiro, depois em você. Primeiro ele ouve a palavra, depois ele se levanta, e quando ele se levanta, as algemas, as correntes caem dos seus pés. Tem gente que primeiro diz assim, me liberta primeiro, depois eu vou para a presença de Deus. Quer ver um exemplo? Senhor, se o Senhor me dá essa bênção e abrir as portas dessa causa financeira, eu vou para o culto. Eu não sei se alguém já orou assim de repente. Senhor, se o Senhor libertar o meu marido hoje, eu vou lá para o culto, lá na DCL. Desculpe a expressão, um termo chula, baixo, vai besta, dizendo isso para ver que vai acontecer. Vai passar 20 anos, 30 anos, vai acontecer a mesma coisa, porque não é você que liberta, é Jesus que liberta pelo poder da tua palavra. Senhor, no dia que o Senhor me dá um casamento, uma varoa, eu vou para o culto, aí eu fico firme com Jesus. Não é você quem faz, se Jesus não fizer, ninguém mais faz. Senhor, se o Senhor me dá uma porta de emprego, aí eu vou para o culto, aí eu vou ficar fiel para o Senhor. Mentira. Mentira. Senhor, no dia que o Senhor fizer algo extraordinário, que houver um anjo na minha frente, aí eu mudo a minha... Você está esperando as correntes cair primeiro para depois fazer alguma coisa. Primeiro você faz para Jesus, para depois as correntes cair por terra no nome de Jesus. Vai esperar até quando? Vai esperar até quando?
que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz no cárcere, tocando a Pedro ao lado, despertou dizendo: levanta-te, Pedro. E caíram-lhe das mãos as cadeias. 8, diz assim comigo, disse o anjo, diz assim comigo, disse o anjo: cinge as tuas sandálias. Diga, as suas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e me segue-me. Eu fiz uma observação com a Camila, eu falei para ela. Imagine você que está numa cadeia. Você está entre 4 soldados. 4 homens. Aqui tem 4. Levante aqui, por gentileza. Aqui tem 4 homens, irmãos. 4. Pedro está no último lugar da cadeia, como se fosse lá no fundo, numa cela, numa prisão, como é que fala? Solitária. Cadê? Só mais um aqui. Presbítero Gilmar. Fica aqui, os 2 aqui. O presbítero aqui, 2 aqui. E Pedro está exatamente aqui no meio, irmãos. 2 soldados de um lado, Pedro aqui preso, a luz vai aparecer, o anjo toca em Pedro, mas não toca nos soldados. Os soldados não vê, porque a revelação não era para os soldados, a revelação era para quem? Tem coisas que as revelações de Deus são para você, não é para ninguém. E Pedro, ele está como? Dormindo na prisão. Diga comigo, dormindo. Ele deitou-se no chão, não sei se ele estava deitado, mas provavelmente ele está dormindo. E os soldados aqui em volta dele. E ele dormindo. Um sono profundo. Diga comigo, um sono profundo. Aqui é Pedro. Amanhã ele vai ser morto. Mas Pedro, ele está sendo vigiado por 4 soldados. Guarde isso aqui, irmão. Se eu parar de pregar agora aqui no versículo 8, guarde isso aqui. Pedro, ele vai morrer amanhã. E Pedro, ele está como? Dormindo. Diga comigo, descansando. Porque quem tem a promessa de quem vai viver, ele descansa no Senhor. Ele se entrega para Deus, sabendo que o dia de amanhã não pertence a ele, mas pertence a Deus. Sabe o que às vezes nós precisamos fazer? É descansar. Parar com essa correria, com essa ansiedade, com essa pressa. Porque se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer por você. Quantas das vezes nós passamos uma noite toda acordado, chega no dia seguinte o problema continua lá. Pedro, escute essa, ele tem um problema para resolver no dia seguinte, ele vai ser morto, mas ele está como? Ele está descansando aqui, porque tem uma promessa sobre a vida dele. Sabe a palavra de Deus para a tua vida nessa noite? Não perca uma noite de sono por causa de uma tribulação, não perca uma noite de sono por causa de uma dívida do dia de amanhã, não perca uma noite de sono por causa das circunstâncias da manhã, mas descansa no Senhor e crê que é a promessa de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Tem promessa de Deus, é Ele que vai abrir as portas, é Ele quem vai sarar, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai restaurar, é Ele quem vai libertar, é Ele que vai mover em teu favor. E Pedro, ele está dormindo entre 4 soldados, mas para ser que morto um dia de amanhã. E aqui, por gentileza, tomam vossos assentos. Termina a mensagem aqui, termina mesmo aqui. João capítulo 21, 18, ali naquela região, Deus fez uma promessa a Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, você não vai morrer novo, e você não vai morrer nem na metade da tua vida. Você vai morrer quando você estiver, diga, ancião. Diga assim comigo, Pedro, Jesus disse para ele, fala, Jesus falou para ele que ele não iria morrer novo, e nem na metade da tua vida.
Diga, mas ele, diga, morreria velho. Porque Pedro, ele está dormindo entre 4 soldados, presbítero Davidson, porque ele entendeu uma revelação de Jesus na sua vida lá atrás. Levante a tua mão rapidinho aqui que eu vou terminar essa pregação no nome de Jesus. Tem gente, irmãos, que Deus revela para ele, fala tanta coisa boa para ele, mas quando ele passa uma luta, uma prova na tua vida, ele esquece que um dia Deus revelou para o teu coração daquilo que iria acontecer na tua vida. Essa é a palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Nunca se esqueça das poderosas visões, revelações de Deus que um dia ele fez para a tua vida aqui nessa noite, nesse lugar. Deixa eu perguntar aqui, eu sinto a presença dele aqui, do Yeshua, do Hamashia, do Todo-Poderoso, aquele que morreu, aquele que está vivo pelo século dos séculos. Qual foi a revelação de Deus para a tua vida aqui nessa noite? O que o Senhor disse para a tua vida aqui nessa noite? O que Deus tem revelado, aquilo que vai fazer sobre a tua vida? Se Ele está dizendo que você não vai parar agora, porque Ele está dizendo tu não vai morrer agora. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Pegue essa, levante a mão. Porque quem tem promessa de Deus, descansa na presença de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui, deixa eu ver. Tu tem promessa de Deus, então descansa no Senhor. Deixa Deus continuar fazendo aquilo que Ele quer para a tua vida. Porque quem tem promessa de Deus descansa no Senhor. Quem tem promessa de Deus, ele dorme entre meias lutas e adversidades. Ele não vai deixar isso tirar o seu sono. Sabe por quê? Deus fez uma revelação para ele. Aleluia. Aqui tem pessoas aqui nessa noite que Deus fez uma revelação forte no teu coração. Ele está dizendo que vai fazer coisas grandes, então creia que Ele vai cumprir esta palavra no nome de Jesus de Nazaré. Pedro não esqueceu da revelação que deu para ele. Sabe como o anjo diz para ele? Pedro, olha só, Pedro não entendia que era o anjo, ele não entendia, era uma teofonia, era uma materialização de Deus na forma humana. Pedro não está entendendo que era o anjo. E o anjo fala assim para ele: prepara, Pedro, a sua capa, e prepara, Pedro, a tua sandália, e me segue. Quem segue está na frente ou atrás, irmãos? Quem segue está na frente ou atrás? Mas o anjo então foi diga, a presença de Deus foi aonde? Eu lembrei de Moisés. O que ele disse na tua oração? Se a tua presença não for na minha frente, que não me permita eu dar um passo sequer. Esta é a palavra para a tua vida. Enquanto a presença de Deus for na tua frente, meu irmão, tenha certeza, não tem porta fechada, não tem macumba, não tem palavra contrária, não tem diversidade. Enquanto a presença for na tua frente, meu amigo, se prepara. Não tem portão de ferro, não tem ferrolho que Ele não abra para a glória de Deus. Portanto, quando Pedro sai, os guardas não viram as algemas cair. A última porta é a porta de ferro. A porta se abriu sozinha. Tem uma palavra de Deus profética para a tua vida aqui nessa noite. Vai ter porta tão gigantesca que Deus vai abrir, que tu não vai precisar meter a mão. Só basta a presença de Deus ir na tua frente. Abrindo caminho onde não tem caminho, abrindo porta onde não tem porta. Há coisas grandes que vai acontecer na tua vida durante esse ano, que tu vai ver, falar assim: Senhor, eu nem imaginava, mas a porta se abriu. Eu nem imaginava que isso ia chegar, mas chegou, porque há uma revelação de Deus sobre a tua vida. E se há uma revelação de Deus, te prepara, porque Ele vai cumprir, e a presença dEle vai na tua frente. Aí Pedro fala assim, o anjo fala assim: pega a tua capa e veste ela, pega a tua sandália e calça ela e vem. Mas o anjo vai na frente. Enquanto nós aprender que Deus tem que ir na nossa frente, as coisas vão dar certo. Mas se eu dizer que eu que resolvo, eu que faço, eu que aconteço, eu que vou na frente, as coisas vão dar errado. Por isso que Ele tem que estar no controle da minha vida. Diga comigo, controle da minha vida. O anjo fala
para ele: pega a tua capa e me segue, Pedro. Pega a sandália e me calça. Calça ela e vem. Pedro, ele está como? Descalço, presbítero, de mar na cadeia, e está sem a capa. Ele tinha que colocar a vestimenta de honra. Ele não sairia daquela cadeia do mesmo jeito que ele entrou. Pedro vai sair de lá com a sua capa e com a tua sandália. Honrado não vai sair do mesmo jeito que entrou. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Toda vez que você sair de uma luta, sair de uma prisão, Ele vai dizer bem assim: tu não vai sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair de dentro dessa luta ataviado, preparado com roupa nova e calçado novo para a tua vida, no nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? Tu vai sair daí, Pedro, preparado com coisas novas na sua vida. Para Pedro caminhar da onde ele está até Jerusalém é uma caminhada muito grande. Então calça sandálias, Pedro, porque a tua caminhada é muito grande e tu vai chegar até lá ao fim, no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Olha só, Pedro, imagine ele saindo daquela cadeia sem a capa, sem a sandália. Ele não vai sair do mesmo jeito que ele entrou dentro daquele processo. É a palavra de Deus para a sua vida, e termino aqui. Diga-se comigo: eu não vou sair de dentro desse processo do mesmo jeito. Diga que eu entrei. Diga: eu vou sair. Diga: de dentro desse processo. Diga: com capa nova. Diga: com roupa nova. Diga: sandália nova para me caminhar, porque é uma grande jornada para a minha vida, no nome de Jesus de Nazaré. Quem pode se colocar de pé comigo para orar, para buscar a Ele? No lugar de vergonha vai haver dupla honra. No lugar de vergonha vai haver honra de Deus. No lugar de tristeza vai haver alegria de Deus para a tua vida. Creia, no momento em que Deus vê que você está no lugar mais difícil, você vai sair dali diferente do que entrou. Aí Pedro sai do portão de ferro. Ele acorda, ele abre o olho e fala assim: meu Deus. Ele fala assim: meu Deus, isso não era uma visão, isso não era coisa da minha mente, era uma revelação. Diga: era um anjo de Deus. Diga: que estava em minha vida. Pedro, ele acordou daquele sono que estava descansando para entender a visão que Deus estava dando para ele. Você tem duas formas aqui nessa noite: de sair daqui alimentando os seus desejos da carne e continuar dormindo no mundo espiritual, ou sair daqui alimentando o teu espírito e acordado, entendendo os planos e propósitos de Deus para a tua vida aqui nessa noite. E quando ele vai indo, chega lá em Jerusalém, ele bate na porta. Uma menina chamada Ruth, ela vai lá fora e vê que é Pedro que está batendo na porta. Ela volta para dentro de Jerusalém, conta para a Maria, os irmãos que estão orando, dizendo: ó, Pedro está lá fora batendo na porta. E falaram para Pedro, falaram para a menina: isso pode ser o anjo que te acompanha. E Pedro continuou batendo na porta. A menina grita e diz para os irmãos que estão orando: Pedro está batendo na porta. A igreja diz: é o teu anjo que te acompanha. E a menina começou a gritar: é Pedro que está batendo na porta. Enquanto você estiver orando, perseverando, Pedro vai bater na tua porta aqui nessa noite, dizendo: abre a porta. A igreja entendeu e que aquela menina estava certa, que era
Pedro batendo na porta, que Deus já tinha ouvido o milagre da oração daquela igreja que estava orando e clamando a Deus pela vida de Pedro, que foi solto daquela prisão. Tem momento que você vai ter que orar muito, mas vai ter momento que você só vai dizer o seguinte: Deus, eu abro a porta do meu coração para que o milagre entre na minha vida hoje, nesse lugar. E eu quero orar junto com a igreja. Se você sentiu de Deus, recebeu uma oração também, pode vir cá na frente. Mas lembre de uma coisa: o anjo do Senhor está trabalhando, está dando vitória para a tua vida aqui nessa noite. Pedro, tu não vai morrer, Pedro. Por que eu não vou morrer? Há uma revelação que Jesus fez para a minha vida lá atrás, que eu não iria morrer novo. Quem tem promessa de Deus, descansa em Deus. Ele sabe da tua luta, Ele sabe do teu processo. Aí às vezes você está dizendo: não aguento, não posso. Ele está dizendo assim: você pode. Eu sei que você aguenta mais um pouco. Eu sei que você aguenta mais um pouco. Eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, para te ajudar, para te fortalecer, para te guardar. Qual é o processo que vocês se encontram aqui nessa noite? Qual é o processo? Vamos adorar. Diga para o Senhor: Senhor, diga para Ele: eu estou aqui nessa noite. Ele está visitando esta prisão aqui nessa noite. Eu não sei qual é a prisão. Você chorou, você pediu, Logo após fazer a Deus uma oração, insistiu, precisando da resposta. Santo Espírito, Santo Deus. E já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e de derrota. Esse é o tema. Deus chega no teu limite. E tão sozinho e sem sorte, Ele conhece a tua estrutura. no vale da sombra da morte, Ele conhece o teu pensando coração. até que é o fim. Oh, Espírito Santo. Mas Jesus, que muda a história, Quem tem promessa já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Cadê os vitoriosos? Crente, quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece monte. Aleluia. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente, e ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Aleluia. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. O adorou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. E esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo, Devagarzinho não mudou. Eu sei que você às vezes está num processo que só Deus sabe. Eu sei que às vezes entramos uns tipos de processo que parece que vai nos arrebentar. Só que Deus está te tratando nesse processo. Ele está cuidando de você. Essa prisão não é a prisão, é o livramento. É Deus te guardando, é Deus moldando, Deus trabalhando. É Deus te mostrando um caminho melhor, um caminho excelente.
Quem tem promessa de Deus descansa, dorme no Senhor. Quem tem a promessa, ele descansa em Deus. Pedro, tu não vai morrer, Pedro, nem novo e nem na metade. Tu vai ficar bem ancião, Pedro, não descansa. Pode ter um exército me guardando, mas existe um exército dos céus que está me protegendo, me livrando, me dando vitória. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Exatamente isso. A presença, essa luz de Deus vai descer nesta prisão aqui hoje, para fazer arrebentar com essas algemas do diabo que quer te aprisionar, que quer te colocar nessa profundeza de depressão, de tristeza, de melancolia, dizendo que acabou, que é o ponto final, que é o fim da história, que acabou. O Herodes se levantou dizendo que é o fim. Ele está dizendo que acabou, porque ele está dizendo: eu tenho autoridade, matei Tiago, vou matar Pedro. Mentira do diabo. O diabo só mata aquele que Deus permite, porque se Deus tiver um plano na sua vida, o diabo não te toca. Ele não te toca. Quantas das vezes o diabo queria te matar e Deus te livrou para a glória de Deus. Se Deus tiver um plano na sua vida, nem que for Deus chacoalhar, te moer, Ele vai te livrar, vai te guardar, só para Ele cumprir uma promessa e uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa noite. Deus está te livrando aqui nessa noite. Deus está quebrando corrente aqui nessa noite. Ele está dizendo: não te preocupa, porque a luz de Deus está raiando sobre esse lugar. A luz de Deus chegou para dizer, para te tocar: desperta, Pedro, porque no momento que tu levantar, Pedro, as algemas vai cair, Pedro. Eu trabalho, Pedro, é com a minha palavra, Pedro, não é com as algemas. Pedro, eu trabalho com a minha palavra, Pedro. Então levanta, Pedro, que tu vai ver milagre de Deus sobre a tua vida. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: levanta da onde você está. Quer ver milagre de Deus para a tua vida? Levanta da onde você está aqui nessa noite, que tu vai ver milagre de Deus para a tua vida. Eu quero perguntar: cadê a outra pessoa? Eu quero orar pela tua vida. Levanta onde tu tá, que tu vai ver as algemas cair no nome de Jesus de Nazaré. Tem mais gente aqui, eu quero orar pela tua vida. Uma promessa de Deus para a tua vida. Tu vai vir aqui na frente e dizer: Deus, é o meu limite. Herodes colocou um ponto final, mas Deus colocou a vírgula. Você pediu a Deus. Aleluia. Tem mais gente aqui. Eu quero orar pela tua vida, interceder pela tua vida. Tu vai vir aqui com fé. Eu sei que você ouviu essa palavra. Esses dias Deus te viu chorar. Oh, aleluia. Cadê você? Quanto escondido. Nesse final de semana de carnaval, Deus está dando livramento para os seus. Você mal podia falar. Deus só ouviu o seu gemido. Oh, aleluia. Há uma luz nesse lugar. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Oh, Deus está agindo no meio desse processo. E Ele me mandou
pensa só porque usou Herodes para tirar Tiago, mas Tiago era o plano já de ir, mas Pedro não. Canto quebra-os é. Sabe aquela questão que Pedro está preso, mas estava guardado? Sabe aquela passagem de avião, a passagem de ônibus você comprou? Perdi minha passagem, perdi meu horário, era para viajar. Tu não perdeu nada, Deus estava te guardando. Deus estava te livrando. Tem mais gente aqui. Sabe aquela cirurgia que marcou para fazer e não foi? Ah, perdi a minha cirurgia. Deus estava te guardando. Deus estava te livrando. Cadê você? Eu quero orar pela tua vida, porque tem milagre de Deus. Ah, Jesus de Nazaré. Tem milagre de Deus aqui acontecendo nesse lugar. Deus chega no teu limite quando tu diz: não aguento. Mas o Deus que me enviou aqui, oh, aleluia, Ele sabe de tudo. Deus está quebrando corrente aqui. Não, é poder da palavra. Esse poder da palavra não falha. Ele me mandou falar que vai, aleluia, mudar seu rumo. Baixinho aqui, olha aqui. Não é só a revelação de Jesus, presbítero Luciano, para a vida de Pedro. Pedro tinha se livrado 2 vezes da prisão. Quantas vezes? Quantas vezes? 2 vezes. Era a 3ª prisão de Pedro. Sabe o que Deus está dizendo para Pedro? Pegue essa aqui. Pedro, não foi a primeira prisão que te matou, Pedro. Eu te livrei, Pedro, te dei vitória. Deus está dizendo isso aqui para alguém nessa noite. Pedro, a 2ª prisão não te mataram, Pedro. Você está firme como nunca antes. Deus estava dizendo para Pedro: não é a 3ª prisão, Pedro, que vai te matar, Pedro. Você passou pela 2ª, pela primeira, pela 2ª, não é a 3ª que vai te matar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Tu já passou por tanta prisão, tu já passou por tanta luta, tanta coisa. Essa luta te matou, nem a primeira, não te matou nem a 2ª. Ele está dizendo: não vai ser essa que vai te matar, não vai ser esse processo que vai te parar, porque vai passar. Eu sei que essa luta, o quê? Vai passar. Não é a primeira nem a 2ª, Está Pedro. Eu estou contigo em todas. mas não vai querer parar. Eu estou contigo em todas nesse Não processo. deixa a esperança em você morrer. E você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Aleluia! Eu sei que essa luta logo vai passar. Oh, Espírito. Está doendo, mas não vai querer parar. E não deixa a esperança em você morrer. E você precisa crer. Deus está trabalhando que aqui. ela vai chegar. Oh, A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Eu vou fazer a Deus uma oração. Chama essa moça aqui, com esse menino aqui. Chama aqui. Vem cá. Onde que a presença de Deus está aqui? Está quebrando o algema. O culto é para acabar 8h30. Mas se tiver que para acabar 9 horas, para Deus nos dar milagre, para Deus dar vitória, vai dar vitória. Quando nós estávamos aqui orando, clamando, a presença de Deus continue aqui, continue ligado. Deus diz
recebi uma palavra para dizer para esta senhora que este menino aqui é um milagre da parte de Deus para a tua vida. Esse menino aqui era para ter sido ceifado desde o seu nascimento, mas Deus usou uma pessoa muito tempo atrás, que essa gravidez que estava gerando, que este moço seria um presente de Deus para a tua vida. Camarabachandaraia, assim diz o Senhor dos Exércitos. Há muitos que dizem ao contrário a respeito deste menino, mas Deus tem colocado na vida dele uma proteção, colocado na vida dele guardas, anjos para proteger, para dar sabedoria a este moço. Esse menino veio no momento dos dias mais críticos da tua vida. Esse menino veio no momento mais crítico, o momento mais difícil da tua vida, mulher. Esse menino foi um presente de Deus para a tua vida, porque era para tu ter morrido de depressão, era para tu ter morrido de esgotamento físico, por ter perdido pessoas até mesmo que você amava. Aleluia! E assim diz o Senhor dos Exércitos, esse menino veio como uma promessa para preencher aquilo que tinha se perdido na tua vida. Cante como que lebre assai. Pode chorar, porque quando a presença de Deus é manifesta no ambiente, Ele entra para mover sobrenatural. Quantos que a presença dele está presente aqui nesse lugar? Deixa eu ver, irmãos. Oh, aleluia. Existe uma direção que Deus está te dando por esses dias, mulher. E Ele diz assim para a tua vida: aguarda, descansa, porque quem tem promessa descansa. E é uma obra de Deus que está movendo na tua vida, mas que essa obra está parada e ela precisa girar, ela precisa mover, ela precisa ir para frente, porque Deus tem algo grande para fazer, desenrolar na tua vida. Então deixa Ele fazer aquilo que Ele quer na tua vida, porque tu é vaso, tu é profeta de Deus. E para saber o que o Senhor dos Exércitos está nesse lugar, Deus, Ele está tocando na planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Deus está tocando na tua saúde, Ele está tocando na sua saúde aqui nessa noite. Ele está dizendo: não se preocupe, porque eu estou guardando, estou livrando a todos, estou agindo aqui nesta área. Pode crer que Deus chegou nesse ambiente aqui, irmãos. A luz de Deus está nesse lugar. Entro no quarto. Fecha os olhos que eu vou fazer Deus uma oração. Feche a porta. Aleluia. Hora de falar com Deus. Pedro está preso, mas a igreja está livre. E sinta presente. Pode abraçar isso. Que toma todo estilo. Pedro está preso, mas a igreja está livre. Pedro está preso, mas a igreja está livre, orando. Cadê a igreja que está livre? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê os obreiros? Enquanto tiver alguém orando, Deus está movendo lá para libertar um Pedro. Continua com os olhos fechados orando. Senhor, eu oro, Pai, pela vida desta moça, por esse moço, e em nome de Jesus eu entrego o milagre que eles precisam. Eu profetizo o milagre. Toca com as tuas mãos poderosas. Toca com as tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus.
movimenta. A porta de ferro se abre sozinha. Pedro não precisou forçar nada. Se Deus não fizer, ninguém mais pode. Ele chega no teu limite. Ele chega quando você acha que tudo acabou. Ele conhece o teu coração. Tem gente aqui que queria programar viagem para sair ontem. Camarachele braço. Mas Deus te guardou. Deus te guardou. Deus te guardou. Eu quero perguntar, cadê a primeira pessoa para Jesus? Que quer levantar de mão, a mão para Jesus? Dizer o seguinte: eu quero levantar as mãos, eu quero fazer a diferença. Olha aqui, irmãos, uma pessoa levantando a mão para Jesus. Quem pode dar glória para Ele? Quem pode aplaudir Jesus bem forte? O secreto da gente. Tem uma pessoa reconciliando. Eu quero perguntar, cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Jesus está te chamando. Cadê a segunda pessoa? Pedro está preso, mas a igreja está livre. Cadê você? Jesus está te chamando. Cadê você? Cadê a segunda pessoa que vai levantar as mãos para Ele hoje? Se você está aqui, não endurece o seu coração. Cadê você? Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, aleluia. Aqui tem mais uma pessoa. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. As algemas só caiu depois que Pedro levantou. Aqui tem uma vida para Jesus. Continua assim com a mão para o alto. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: eu levanto as minhas mãos. Diga como testemunha. Diga da minha aliança nessa noite, junto no teu altar. Diga: Senhor Deus. Diga: eu creio que hoje começa, diga, uma grande obra na minha vida. Quem pode dizer amém? Senhor dos exércitos, toma a vida deste homem nas tuas mãos. Toma, Senhor, esta mulher nas tuas mãos. Senhor, cuida dele, Pai, dá força, renova, Senhor. Ah, meu Deus, onde tiver pessoas que não têm mais forças, que perderem ânimo, Deus, dê ânimo, dê força, dê, Pai, coragem, Pai, em nome de Jesus. Pai, valeu a pena, Senhor, estar neste domingo, Senhor, te louvando, te adorando, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Sinta-se abraçado por Deus. Receba esta palavra de vitória. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte?